Boa noite. Espiritismo ou doutrina espírita, também denominada popular e equivocadamente kardecismo, é a doutrina codificada pelo pedagogo francês que usa o pseudônimo de Allan Kardec. A codificação espírita está presente em o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O termo espiritismo foi cunhado por Kardec em 1857 para definir especificamente o corpo de ideias por ele reunidas e codificadas em O Livro dos Espíritos. Também compreendido como uma doutrina de cunho científico, filosófico, religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, que acredita na possibilidade de comunicação com os espíritos através de médiuns. Enfim, podemos considerar o espiritismo uma ciência, uma religião, uma filosofia? Você saberá tudo isso agora no programa Café com Leite, com a presença do Dr. José Fernando Barbosa de Souza, ele que é médico pediatra e presidente da Associação Médico Espírita do Cariri e, acima de tudo, um seguidor da doutrina espírita. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Hoje, nosso convidado, Dr. José Fernando Barbosa de Souza, ele que é médico pediatra e veio aqui falar um pouquinho sobre espiritismo. Será que é uma ciência? Será que é uma religião? É uma filosofia? Vamos saber agora com o Dr. Fernando. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. É um prazer nosso estar aqui e vamos esperar que a gente possa elucidar algumas dúvidas ou levar algum conceito não novo, em função de que a doutrina já tem 150 anos, mas pelo menos aprofundar algumas questões que o público talvez venha a acatá-las, porque não estamos aqui para modificar o conceito filosófico de quem quer que seja, mas apenas trazer as ideias contidas na doutrina dos espíritos. E dentro desse contexto, desse comentário que eu fiz inicialmente, eu lhe pergunto, o que é espiritismo? É uma doutrina, uma religião, uma filosofia? Na verdade, a doutrina dos espíritos, o nome já diz. Quando a gente inicia, ela é uma doutrina, ela não é uma religião. Ela tem bases científicas, cite-se aí a obra Gênese, porque a codificação é constituída dos livros. O Livro dos Espíritos, que apareceu pela codificação a 18 de abril de 1857. Segue-se o Livro dos Médios, que Allan Kardec chamou de o livro da evocação, ou a parte prática da fenomenologia espiritual. O Evangelho, segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que é muito conhecido de todos, né? A obra Céu e Inferno, onde se fala e se postula os aspectos exatamente a respeito da relação do homem com esse conteúdo que se chama Céu e Inferno, que são, na verdade, nem céu e inferno existem para nós espíritas convictos. Na verdade, são construções de planos em que o céu seria a tua consciência tranquila para nós. Seria um ambiente, obviamente, da morada dos bons espíritos, daqueles que já evoluíram. E o inferno seria, alguns dizem que nós vivemos na própria crosta do próprio inferno, que representa a Terra. E a última obra descrita por ele, que foi a Gênese, onde se trata da uranologia, ou seja, da formação da crosta terrestre até os estados atuais e o porvir da humanidade. Então, o idealizador, o criador, eu poderia dizer assim, seria o Allan Kardec. Isso. E esse é o Livro dos Espíritas e esses três temas que o senhor citou aí, eu fazendo um comparativo com a religião, seria aquilo que deu início à criação, ou a ideologia do espiritismo? Sim. Digamos, eu diria, seria os... fazendo um adendo aí, um paralelo à Bíblia, paralelo. Seria os livros dos apóstolos, por exemplo, certo. Não é isso? Perfeitamente. Na verdade, a doutrina dos espíritos parte dos evangelhos
de Os Jesus. evangelhos, perfeito. Os evangelhos não apócrifos, inclusive pelos dogmas da Igreja de Roma. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e, no caso, sendo os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos ou considerados iguais, na forma como eles escreveram, na narrativa em que eles se baseiam. Se diz que o evangelho de Marcos é considerado o evangelho de Maria, onde Maria ditou a Marcos, na verdade, e o evangelho de João, que é considerado por alguns exegetas, alguns historiadores, alguns teólogos, principalmente da ala do cristianismo novo, atual, é considerado como o evangelho mais adocicado, a ponto de João se expressa sempre assim: aquele a quem o Cristo muito amava, aquele a quem o Cristo se permitia deitar a sua cabeça sobre o seu ombro. Mas a narrativa de João é muito bonita, é muito bela. O Allan Kardec, um dos fundadores, me diga uma coisa, dentro do contexto do Espiritismo, qual a relação do Espiritismo com o destino do homem hoje, o que ele é, o que ele faz? Qual a relação hoje desse espírito da doutrina espírita com o homem em si hoje? De uma forma geral, assim, o destino do homem está em suas mãos. Nos diz um escritor que escreveu livros a respeito dos aspectos filosóficos e morais desse conteúdo, que é o Leopoldo Cirne. Ele descrevia assim: e há de se convir que o homem é construtor e artífice do seu destino. E ele considerava um outro autor chamado Pedro de Camargo Vinícius, numa obra chamada Em Torno do Mestre, ele dizia que nós somos criaturas inacabadas de Deus. Porque se Deus nos fizesse pronto, nós não teríamos esforço nenhum para nos melhorarmos. Seria muita mordomia, né? Seria muita mordomia. Então nós somos criaturas inacabadas de Deus, fomos criados simples e ignorantes, né? E nas lides, porque há de se convir que a doutrina dos espíritos, a base dela é a aceitabilidade da palinegênese, ou seja, da reencarnação. E que a doutrina dos espíritos não é a única doutrina reencarnacionista. O budismo o teosofismo Rosa Cruz tá certo? E as religiões egípcias aceitavam a reencarnação. A partir dessa premissa, sabe-se que o que eu sou hoje não fui no passado. Nós estamos nos melhorando. E existe uma tendência do homem em linha direta a atingir ao Pai, a Deus. Nós temos um heliotropismo divino, hélio de luz, do grego, tropismo de movimento. Toda criatura humana, dentro desse princípio, atingirá a sua angelitude, chegará aos pés de Deus. Então, o homem em si, ele é um construtor do seu destino. Para a doutrina dos espíritos, o tempo não é nada. Porque o que difere de um anjo a um indivíduo que trafega na linha do mal, um assassino, um serial killer, a maldade para nós é fruto da ignorância espiritual. Se o homem entende as leis de Deus, ele não fere o próximo, nem a si mesmo, porque ele está contraindo dívidas. Então, o tempo é o desenrolar evolutivo da própria humanidade. A humanidade tende a se melhorar. Citamos em comparação um seixo que você pega da borda de um rio e o seixo que rola ao fundo do rio. O seixo do fundo do rio, ele não é mais áspero. Ele tem as arestas aprontadas. Ele não te fere as mãos. Mas o seixo da borda do rio, ele é diferente. Doutor, o senhor disse que no início que nós temos aí 150 anos mais ou menos, né? Da doutrina dos espíritos. Espíritas. Durante esse tempo, o senhor acha que isso vem crescendo, a doutrina espírita, no mundo atual? Vem crescendo. Vem crescendo, inclusive, sobre uma ótica que nós vamos conversar um pouco mais à frente, que é a ótica acadêmica, né? A doutrina dos espíritos conseguiu entrar na academia. Se diga que a academia, que são as faculdades, são as universidades, são os campos ou o campi,
que são os outros campos. Ou seja, se faz pesquisa de ponta hoje sobre saúde e espiritualidade, no mundo inteiro, né? E na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em Carolina do Norte, há pesquisas muito bem aprofundadas. Na Universidade de Harvard, o Hospital John Hopkins faz pesquisa. A Unifesp de São Paulo faz pesquisa. A USP de São Paulo faz pesquisa. A doutora Eliane Oliveira, pós-doutora da Universidade Federal do Ceará, foi quem primeiro criou o curso de saúde e espiritualidade. E é digno de nota para nós sermos e morarmos. Isso já está já se encontra nas universidades. Já se encontra nas universidades. E a Eliane dá 2 cursos por ano como carga alternativa para os alunos de graduação e pós-graduação da área de saúde, que possam ser biólogos, possam ser fisioterapeutas, médicos, né? E toda a área da biologia, mas também é aberta a outras pessoas. Mas existe assim mesmo havendo estudo da doutrina espírita dentro do meio acadêmico, existe assim cadeiras específicas para cursos específicos ou não? A Eliane, ao criar esse curso, a Eliane fez um curso alternativo voltado àqueles que desejam realmente frequentar ou saber um pouco mais sobre saúde e espiritualidade. Não é obrigatório. Agora, há em países industrializados do primeiro mundo, como nos Estados Unidos, e principalmente a Inglaterra já tem várias ligas de saúde e espiritualidade que são obrigatórios para os alunos frequentarem esses cursos. Dentro desses seminários que daqui a pouquinho nós vamos conversar, esse que o senhor sempre promove aí a cada ano, o senhor percebe um crescimento da participação das pessoas? E se tem pessoas que não são adeptos, eu diria assim, da doutrina espírita, mas que participam do evento? Com certeza. Porque nós vamos para o 6º Seminário Médico Espírita, que ocorrerá pela primeira vez, inclusive, no campus da faculdade da Universidade Federal, no auditório da Faculdade de Medicina, em Barbalha. Nós dizemos que nós, que somos médicos convictos e espíritas, nós não falamos para outros médicos. Nós divulgamos as pesquisas e a ciência do que está sendo feito dentro do aspecto da doutrina, óbvio, para pessoas leigas. E quando termina o evento, nós normalmente fazemos uma avaliação. E essa avaliação tem nos mostrado que 80% dos que estavam frequentando, e some-se aí a nossa média de pública de 350 pessoas. E nós fazemos um evento que dura em média 30 horas de curso. E quando termina, que se faz a avaliação, se vê que 80% das pessoas, na verdade, eram católicos e que frequentam o curso. Maravilha, né? Isso aí incentiva aos produtores do evento, né? Com certeza. Incentivam para que realizem outros, porque a gente sabe, eu já fui envolvido com a realização de eventos e sei das dificuldades que tem para realizar qualquer palestra, qualquer seminário simples ou congresso, as dificuldades que nós temos para realizar. Mas isso é que nos gratifica. É o resultado da pesquisa posterior, da análise posterior, que nos gratifica para que a gente possa criar sangue nas veias e vamos fazer novamente. Com certeza. Nós realizamos a cada 2 anos, né, o Seminário Médico Espírita, e a função do seminário... O fato de ser Seminário Médico Espírita não quer dizer que é destinado, como o senhor disse. Não, de forma nenhuma. É para o público leigo. Estão todos convidados. O investimento é irrisório para o volume de pessoas que nós estamos trazendo nesse seminário, que vai ocorrer 4, 5 e 6 de abril próximos, né? O valor é de R$40, né? A função não dá para pagar a despesa. Não dá para pagar nada desse. É o amor, né? E outra coisa é que os palestrantes, durante um seminário desse, fica bem claro que só quem pode falar no seminário é quem tem graduação ou pós-graduação. Nós estamos trazendo 2 doutores, sendo um pós-doutor, na área de oncologia, que é a Cátia Marabuco, que é do Piauí, é professora,
E ela vai falar sobre como as emoções influenciam no fenômeno saúde e doença, e principalmente na oncologia, que é a área dela. Nós estamos trazendo o Décio Iandoli, que é de Mato Grosso do Sul, professor, doutor, e ele vai falar sobre, pela primeira vez, como a mente extrafísica pode influenciar o teu pensamento. Isso são estudos atuais, né? De que a mente... extremamente relevantes. A mente não precisa de um corpo para se expressar. Não é? Que maravilha. E ele vai trazer isso. E ele vai trazer em forma de palestra, em forma de pesquisas atuais sobre isso. E também teremos pela primeira vez o encontro dos acadêmicos. Os acadêmicos de medicina lá estão presentes das duas faculdades que nós temos, a FMJ e a Universidade Federal do Ceará. E na tarde de sábado, os acadêmicos é quem vão conduzir o evento. Nós estamos entregando o evento a eles, e o Arthur, que é um acadêmico de medicina, um rapaz extremamente dedicado e estudioso, ele vai dirigir sobre o início da vida, pesquisas atuais, que é a palestra dele. A Amanda Oliveira de Campina Grande vai falar sobre o bem-estar e o psiquismo fetal. A gente pensa que uma criança intraútero não precisa de um bem-estar, não precisa estar feliz, e para que ele seja feliz é preciso que sua mãe, seu pai estejam felizes, porque ele está vindo à baila, à vida, ao mundo, não é? E ele não pede outra coisa a não ser a felicidade do ventre materno para que ele também se cresça feliz. E finaliza com o Décio falando sobre a finitude da vida material, porque somos seres imortais. Apenas nos transferimos, né? Apenas trocamos de roupa. Trocamos de roupa, é. Estamos conversando aqui com o Dr. José Fernando Barbosa de Souza, ele que é médico pediatra e é espírita, falando aqui sobre essa doutrina já em ascensão por muitos anos e agora recentemente com um dinamismo muito grande no seu crescimento. E também estará realizando agora no início do mês de abril um seminário que falaremos daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse seminário médico espírita que está sendo realizado. Mas agora eu quero convidá-lo, sem dúvida nenhuma, para saborear uma água aqui. Ele conversou muito, mas precisa beber uma água mineral aqui para relaxar um pouco, né, doutor? Hidratar as cordas vocais, né? As cordas vocais perfeitamente. Por favor. Uma água mineral aqui. Enquanto saboreiam água mineral, eu vou falar um pouquinho aqui do laboratório LAMIC, né? Doutrina espírita, mas os exames laboratoriais não deixam de ser necessários para se descobrir as doenças. E eu quero falar sobre do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. É isso aí, um abraço para o meu amigo Ivanilson Júnior, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra e toda a equipe maravilhosa que faz o laboratório LAMIC. Agora, convidar o doutor Fernando também para saborear um cafezinho. Doutor, esse cafezinho com leite aqui é obrigatório. Café com leite... Esse cafezinho aí que eu faço questão de lhe servir. Enquanto saboreamos aqui um cafezinho, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o doutor José Fernando Barbosa de Souza, ele que é médico pediatra, é presidente da Associação Médico Espírita aqui da região do Cariri e também é um seguidor da doutrina espírita, um sábio conhecedor da doutrina, né, doutor? Doutor, eu quero perguntar para o senhor o que é, para o nosso público telespectador, o que é reencarnação. Reencarnação. A reencarnação, ela, na verdade... ela
ela não é a base apenas do conhecimento da doutrina espírita, porque não faz parte só da doutrina espírita. Como eu já falei anteriormente, existem doutrinas que são reencarnacionistas por si só. Cite-se o budismo, né? O budismo tibetano ou o budismo brahmani, eles são reencarnacionistas. A reencarnação, para nós, ela é um fenômeno que, dia mais dia, principalmente agora com a física quântica, vai ser esclarecido e vai ser aceito. A reencarnação significa que, na morte do corpo biológico, seja até por um acidente ou por funções normais, exemplo, uma pessoa com a idade e uma senectude avançada tem uma parada cardíaca que foi uma morte biológica. Porque hoje o volume de mortes praticadas, e cite-se aí a morte tensional, o suicídio assistido, que a gente pode conversar, são coisas que tiram a vida da pessoa sem a ordem divina. Só Deus pode nos chamar. Nós não podemos tirar a nossa vida. Então, para nós que somos espíritas convictos, a reencarnação significa a volta. Reencarnar significa, literalmente, voltar à carne. Então, quando um bebê está intrauterinamente em crescimento, ele está reencarnando naquela mãe. Ele está voltando à vida material. Porque para nós somos criaturas... O retorno do espírito para a vida material. Para a vida material. Através de outro corpo. Desencarnar seria exatamente eu deixar o meu corpo e voltar ao plano espiritual. Da onde eu vim, para onde eu voltarei. Dizia Jesus em João, não somos daqui, estamos de passagem. Então Jesus, como um espírito excelso e puro, de primeira grandeza, ele confirma esse corolário, essa hipótese de que nós somos espíritos em verdade. Então, reencarnar significa voltar à vida. Desencarnar significa deixar a carne. Deixar a vida e voltar ao plano espiritual. Ao plano espiritual. Quero mandar um abraço para Salve Lúcia, lá na cidade de Granja, que com certeza está assistindo o programa Café com Leite através do site programacafécomleite.com.br. Vicente e Salve Lúcia, um abraço para vocês. Doutor, todo espírita, eu não sei fazer a distinção dentro da doutrina espírita do que é um médium. O senhor pode me explicar? A palavra médium foi descrita pelo próprio Allan Kardec nos idos tempos em que ele escrevia, na verdade, o Livro dos Espíritos. Chamemos de sensitivo, porque na forma de sensitivo a academia aceita. Sensitivo seria todo aquele que sente impressões extrafísicas sobre o seu corpo físico. Então, a mediunidade ela pode ser, ou a sensitividade ela pode ser de evidência. Pessoas que veem mortos, que conversam com os mortos. Isso, a história fala imensamente sobre isso. No século XII, os monges beneditinos conversavam com os mortos nos conventos. Foi proibido em seguida pelo papado. Mas a sensitividade ela pode vir sob diversas formas. Pela forma telecinética, de transportar. Quem não se lembra do famoso Uri Geller, entortando os garfos na televisão, faca, fazendo volitar. Volitar significa que o objeto se desloca da mesa e flutua. Então, a mediunidade ou sensitividade, ela se caracteriza por algo fisiologicamente que é inerente à pessoa que possui. É ela quem possui aquele fenômeno. Necessariamente, essa pessoa precisa ser um admirador ou um adepto da doutrina espírita? Não. Mediunidade nada tem a ver com a doutrina espírita, porém, a mediunidade está dentro da doutrina espírita. Mediunidade ou sensitividade é um achado fisiológico e normal da pessoa que possui, nas diversos matizes. Aí o senhor, na sua sapiência, é importante que essas pessoas que são sensitivas participarem de grupos
mediúnicos. Ou da doutrina espírita para é um direito deles. O que Allan Kardec nos dizia? Que a mediunidade ela está em todas as criaturas, sob as diversas formas. Agora, se você não conhece e não sabe que você tem mediunidade, como é que você se porta? Você acha que ouvir uma voz sobre a sua concha auditiva, você está ficando louco. E com isso você se retrai e fica com medo. Se disser a um médico, vão chamá-lo de esquizofrênico. Você vê um espírito e acha que aquilo não existe. Você fecha os olhos e continua vendo, porque o médium não vê pelos olhos carnais, mas vê pelos olhos espirituais. Vê pelo corpo espiritual. Né? Ou então você subitamente muda o tom de voz. Aí vão dizer que você está sobre a ação de um espírito. Tudo bem, mas aquilo tudo fisiologicamente pode ser descrito, pode ser educável e pode ser treinável e pode ser útil. Quando Allan Kardec começou a descrever os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, das pranchetas, naqueles idos tempos, de 1854 até 1858, Paris tinha 2.000 centros espíritas, 2.000. E as universidades faziam pesquisas, tanto na Inglaterra com William Crookes, como na própria Paris. O tempo fez com que houve uma desacreditação. E grande parte de todas essas pesquisas não foram perdidas, porque os livros estão aí. Antes de eu vir para cá, no consultório, eu pegava um livro e via que era Pesquisas em Mediunidade, de Gabriel Delany, que foi vendido pelo nosso amigo que ali se encontra, não é? O nosso bigode. Portanto, hoje a mediunidade, ela em si, ela está dentro da doutrina dos espíritos descrita por Allan Kardec. Mas você tem fenômeno mediúnico em todo. Se você pegar o Antigo Testamento, é rico em fenômenos mediúnicos. O que foi que aconteceu com o filho de Tobit, né? Que foi salvo por espíritos que se aproximaram dele quando ele ia para uma caravana levando aquilo que o pai havia pedido. A transposição que nós vemos de Jesus no Monte Tabor, quando ele faz a sua bicorporeidade e que aparece Moisés e Elias, o que é aquilo ali senão um fenômeno mediúnico? Então a fenomenologia mediúnica, ela vem com a própria humanidade, faz parte da humanidade. Ela em si não é a doutrina espírita, porém ela está dentro da doutrina dos espíritos. Portanto, como disse Allan Kardec, você não pode entrar num laboratório para movimentar fluidos, que você pode fazer uma explosão dentro do laboratório de química. Você tem que saber o conteúdo que você está juntando, os ácidos, os alcalis, as soluções. A mediunidade da mesma forma, ela precisa ser trabalhada, educada e estudada em profundidade para que esse dom da qual a criatura é possuidor possa ser útil a ele e à própria humanidade. O senhor faz muita referência a Jesus, aos apóstolos. Eu lhe pergunto, o Espiritismo tem, dentro dos seus princípios, a crença num ser supremo, em Deus? Existe uma questão clássica do Livro dos Espíritos, chamada por Allan Kardec, quando pergunta: qual o espírito sublimado mais perfeito da qual a humanidade deve seguir? A resposta foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, para o espírita convicto, ele representa o espírito a qual todo cristão, todo espírita convicto, todo homem de fé deve seguir. Em Jesus nós vemos a bondade, nós vemos a humildade e nós vemos o amor. O amor aplicado à sua última instância, quando no seu holocausto ele propriamente dá a vida por nós. Então, o espírita que estuda a doutrina dos espíritos tem em Jesus, em lance principal, de que ele representa, e os seus evangelhos, as suas parábolas, tudo aquilo
que ele não escreveu e que seus biógrafos já citados escreveram, o permeia o caminho da autolibertação. Eu acredito que existe um ser supremo, né? E por mais que haja essas relações, essas religiões ou doutrinas independentes, tem alguém sobre todos, né? Com certeza. Tem alguém sobre todos. Com certeza. Na hierarquia, obviamente, nós não nos esquecemos, mas fora Jesus nós temos o Pai, tem Deus, né? Que emana de todas as nossas vidas, toda a criatura humana veio de Deus. No Espiritismo, entre os princípios, existe vida em outros mundos, dentro dos princípios da doutrina dos Espíritos? A doutrina dos Espíritos, ela é pluriexistencial. Seria ridículo que a gente se achasse o único dessa galáxia, não é? Nós estamos na Via Láctea e nós somos um grão de poeira dentro dessa Via Láctea, né? Hoje somos em torno de 7 bilhões de criaturas humanas. Mas esse princípio de unicidade, de que queremos ser os mais bonitos, os mais perfeitos e os únicos do cosmos, aí é ridículo. Jesus, em uma das suas comunicações, descrita em João, diz: existem muitas moradas na casa do Pai, como diz o próprio Evangelho. E que a ciência acadêmica, ela busca incessantemente, né? Pessoalmente, eu gosto muito de filmes de ficção. E um dos filmes que eu gosto muito de assistir é o Star Trek, o Guerra nas Estrelas. E, recentemente, foi feito um filme que custou milhões de dólares. É ficção agora, né? Mas no futuro não será. O que você chama de ficção e o que você chamava de imposição do passado, exemplo, quando Marconi criou o rádio, quem esperava que você ligasse algo e que ondas chamadas curtas entrassem na sua casa trazendo notícia? Onde é que está o locutor? Hoje você liga, na verdade, a televisão de alta definição 3D. Então, o nosso nível de percepção é muito pouco. A criatura humana ainda se prende àquilo que vê, àquilo que toca. Interessante é Jesus dizer, quando um dos seus apóstolos olhou e não acreditou que ele era um ressurrecto, Tomé. Daí a adjetivação, é um Tomé da vida, né? Perfeito. E Jesus diz: felizes aqueles que creem em mim sem me tocar, vem e toca minhas chagas. Eu acho que é importante nesse momento deixar bem claro que não estamos só no universo. E não somos os mais inteligentes. Doutor, dentro desse contexto acadêmico, a aproximação da doutrina espírita ao conhecimento da ciência, a ciência, essa sua ideia, esse seu comentário a respeito dessa relação da religião-ciência, com esse envolvimento da academia, isso aí já não traz bem, não aproxima cada vez mais? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E, como o senhor disse no bloco anterior, que isso está crescendo de forma assustadora, né? E, se não me falha a memória, eu já li alguma coisa, que existe previsões, aí sou eu que vou comentar, sou eu que vou tecer esse comentário, de que a doutrina espírita será, em breve espaço de tempo, uma das maiores doutrinas ou religião. Na verdade, ela não se própria. Quando Kardec criou a doutrina dos espíritos e que veio à tona no livro a 18 de abril de 1857 em Paris, depois ele por si só sofre um holocausto muito grande, que foi a queima do Alto de Barcelona, em que queimaram 300 volumes do Livro dos Espíritos. Ele, ficando muito triste, ele sofreu uma interpelação dos espíritos, e que era um médium também, e tinha um orientador chamado Erasto. O Erasto chega para ele e diz: por que tu estás triste? E ele diz: por quê? Queimaram a doutrina. Ele disse: a doutrina não é tua, é dos espíritos. E não se pode queimar algo que vem dos espíritos. E foi o que aconteceu. Gozado é que o Augusto Cury, que recentemente esteve aqui na região do Cariri, a convite da nossa amiga pessoal,
a doutora Lindaura, Augusto descreve numa trilogia sobre a personalidade de Jesus um fato muito interessante. Jesus venceu a morte. A função de Jesus não foi, inclusive, criar doutrina nenhuma, muito menos o próprio cristianismo. Jesus veio trazer o sentimento do amor e estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Foi altamente mal interpelado e incompreendido e gerou todo aquele holocausto que a humanidade já sabe. Mas Jesus não criou nada, ele veio ensinar-nos a nos amar. Dentro dos do seu discurso, que representa os evangelhos, hoje sabes que o evangelho de Jesus é ciência pura. É ciência pura. Se não, vejamos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, humilde e pacífico de coração, aí terei repouso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. O jugo de Jesus é a sua lei, e a sua lei é um irrestrito amor. Acontece que Jesus, em outro momento, em João, discursa assim, quando interpelado pelas trevas, que pergunta-o por que ele não transforma as pedras em pães. Ele diz, porque nem só de pão vive o homem. Obviamente as trevas perguntam, e tu vives de quê? Eu vivo de fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do teu Pai? Que nos amemos uns aos outros. Porque o amor nos planos superiores alimenta. E alimenta o meu espírito. E eu fazendo a caridade, tal como Gandhi dizia, Teresa de Calcutá dizia, e o próprio Jesus, eu não preciso me alimentar da matéria. Porque o amor já me alimenta. Essa é uma das pesquisas que a ciência está. Nós acompanhamos algumas pessoas e existe atualmente uma só mulher no mundo. Ela não se alimenta mais. Ela não se alimenta. Todo o tubo digestivo dela está totalmente atrofiado. Ela mantém o peso há anos a fio e basicamente ela não se alimenta, não bebe água, ela gera a autoalimentação. Ela tem sido incessantemente pesquisada e se tentado ver se não há uma mentira por trás disso, se não há um embuste, se na verdade em alguns momentos furtivos ela não se alimenta. Então ela já passou dentro de laboratórios meses e se viu que ela não se alimenta. De onde é essa mulher? Ela é dos Estados Unidos, né? Eu não me lembro agora o nome dela, um colega nosso que é espírita e que estuda metabolismo, eu fico lhe devendo essa. E que recentemente leu uma obra dela em que ela, esse esforço dela de não se alimentar vem há anos. Vem há anos. Há e ela anos. continua levando a vida normal. E ela continua levando a vida normal. Estamos conversando aqui com o Dr. José Fernando Barbosa de Souza, ele que é médico pediatra e é presidente da Associação Médico Espírita do Cariri. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo Bigode e Fátima, que está assistindo o programa nesse momento. Programa Café com Leite. Se ele não estiver assistindo, vou puxar a orelha dele. Bigode é espírita, número 1 lá de Leite e Contabilidade. Doutor, vamos tomar mais uma água? Vamos. Uma água para relaxar mais um pouco, né? Aqui, para a gente conversar mais um pouquinho sobre o seminário, daqui a pouquinho no outro bloco, né? Doutor, eu vou falar aqui de leite, marcas e patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. É isso aí. Falando de marcas e patentes, agora vamos saborear mais uma vez o cafezinho aqui, doutor. Se não tiver esse café aqui, não caracteriza o café com leite, né? Então, o doutor Fernando é o nosso convidado. Enquanto isso, nós vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho.
Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. E hoje conversando aqui sobre a doutrina espírita com o doutor José Fernando Barbosa de Souza. Ele que é médico e também é presidente da Associação Médico Espírita da região do Cariri. E um estudioso da doutrina espírita e está aí enfrentando aí mais uma batalha que é o 6º Seminário Médico Espírita do Cariri. Com o tema principal, a influência do pensamento no processo saúde e doença. E também, né, doutor, vai ter o primeiro encontro dos acadêmicos, né? Pela primeira vez. Pela primeira vez. E o evento será no campus da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina, em Barbalha. E a ideia do evento é sempre alinhar a ciência, porque a Associação de Médicos Espíritas do Cariri está ligada à Associação de Médicos Espíritas do Brasil. Hoje, nós somos 57 instituições em todo o Brasil e somos 14 a nível de exterior. Nós temos instituições do Iapoque ao Chuí. E temos atualmente em Cuba uma associação médico espírita, na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, temos no Uruguai, aí vamos ter no Canadá, nos Estados Unidos 2, na Suíça, em Lausanne, em Frankfurt, na Alemanha, em Bonn, na Alemanha, temos na Bélgica, temos em Helsinki, que foi montada no ano passado. Quer dizer, é aquilo que eu lhe dizia, a doutrina dos espíritos encontrou na Associação Médico Espírita Brasil e Associação Médico Espírita Internacional o braço direito do cientificismo que a doutrina do espírito própria já o é. A que o senhor preside atualmente, está presidente, é só do Cariri? Eu estou falando aqui do Cariri, mas é do Ceará, tem outra? É do Cariri, porque em Fortaleza nós temos a Associação Médico Espírita de Fortaleza, que é presidida pelo nosso amigo, escritor, palestrante, concilista, Francisco de Assis Cajazeiras. Vai estar presente aqui? Vai ser um dos palestrantes aqui? Não, Cajazeiras dessa vez não estará, porque ele faz um ciclo de conferências e palestras, porque ele é escritor. Atualmente ele tem 11 livros já publicados. Inclusive um dos livros dele é muito interessante, que faz parte de uma das conferências que será ocorrida durante o 6º Seminário Médico Espírita. Qual a função do perdão no adoecer da criatura humana? Nesse instante nós faríamos essa pergunta ao ar. O perdão é fundamental para a saúde psíquica e física. Sem perdão não há saúde. Alguém disse essa expressão, e dentro do movimento espírita todos conhecem quem disse. Mágoa guardada, saúde agravada. Quem disse essa expressão foi Chico Xavier, no século passado. Portanto, essa expressão, ela tem um conteúdo muito grande, né? E ela nos faz relembrar um momento que Jesus dizia: não vais ao altar se estás de coração sujo. Aproxima-te daquele quem és, que se intitula teu amigo, reconverte-te com ele em amizade e só depois vai ao altar para levar as tuas dádivas. Porque o que vale você ir em direção a Deus se o teu coração não diz isso? De que adianta estar ao lado do seu amigo, ou da sua esposa, ou do seu esposo, e não desejar uma boa noite? Ah, com certeza. Né? Não vai dormir bem, né, doutor? Com certeza. E vai adoecendo aos poucos, né? Vai adoecendo aos poucos, né? Dia 4, 5 e 6 de abril, né? Sexta, sábado e domingo? É sexta, sábado e domingo. Abrimos na sexta-feira à noite, com entrada gratuita, né? Só há 350 lugares lá. A gente sabe que a afluência do público é muito grande no primeiro dia. A palestra que vai ser feita será proferida pelo Roberto Lúcio, psiquiatra de formação, diretor do Hospital André Luiz de Belo Horizonte, professor já, aposentado pela Universidade de Minas Gerais, escritor de obras muito interessante como Por que Adoecemos e a Busca do Homem Sadio. Então o Roberto vem pela primeira vez na região. Hoje nós
trocamos um e-mail, ele dizendo que já havia recebido o seu localizador de voo, né? E já está aprontando as malas para vir. E ele vai abordar um tema muito interessante que será: qual é a visão da doutrina espírita sobre a loucura? Ou seja, a loucura sob um novo prisma. Existe o louco não orgânico? Existe sim. Se não, vejamos. Naquela passagem de Jesus com os gadarenos endemoniados, fica bem claro que ali havia alguma coisa. Jesus passava e o gadareno, que era um indivíduo que vivia praticamente soterrado no túmulo, lá morava, disse: o que quer de nós, filho de Davi? Por acaso vieste nos importunar? Nós sabemos quem tu és, deixa-nos. E Jesus volta e conversa com aquele cidadão e pergunta: como te chamas? Ele tinha perdido a personalidade. Ele diz: meu nome é Legião. A partir dali, o discurso que deve ter ocorrido deve ser belíssimo. E todas aquelas personalidades extrafísicas que dominavam o corpo físico daquele homem e o faziam sofrer foram retiradas. E o indivíduo, ao acordar, era um novo homem. Essa é a loucura não orgânica. Essa é a loucura que foi abordada por Adolfo Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono no plano espiritual, e que era um ilustre cearense daqui de Riacho do Sangue, né? E que foi ao Rio de Janeiro fazer a sua graduação em medicina. Lá se tornou deputado e por 2 ocasiões, e foi um dos que fez a doutrina dos espíritos ser respeitada dentro da própria academia. Dentro de todos os temas aqui que eu tive a oportunidade de ver, estão voltadas sempre aqui para a questão da ciência e da evolução nos meios acadêmicos, né, doutor? Com certeza. A maioria das palestras aqui brilhantes, sempre com doutores no assunto, né? Por exemplo, pesquisas atuais sobre o início da vida, palestrante Arthur Fernandes, vida intrauterina e psiquismo fetal, com a Amanda Oliveira, né, de Campina Grande. Aspectos científicos da finitude da vida, com o Dr. Décio Iandoli. De Mato Grosso do Sul. Palestrantes a nível nacional, né, doutor? Eu posso te dizer que o Décio, que é um amigo nosso, não é só nacional. O Décio, no ano passado, estava em Helsinki. Maravilha, né? Décio, normalmente... Então, daí o tamanho do evento. Do né? evento, É uma pena nós não termos, na região, já inaugurado o centro de convenções. E Bigode sabe da nossa luta, não é? De que nós estávamos tentando fazer no centro de convenções, mas o centro de convenções ainda não foi inaugurado. Isso é um evento para 1.200 pessoas. Mas eu vou dizer aqui, no programa Café com Leite, que em breve estará aqui o deputado Camilo Santana, que foi um dos batalhadores pelo centro de evento. E ele já me passou que ali está apenas por um processo de licitação da central de ar-condicionado, que a empresa abandonou, e que estão fazendo novo processo, que eu acho, inclusive, deixa eu aqui externar um pouquinho, eu fico com raiva. A lei de licitação, eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, para eu externar minha antipatia a algumas coisas do governo. As coisas não andam pela burocracia, doutor. Perfeitamente. Eu sei que não tem nada a ver com o tema aqui, mas eu preciso falar. Veja só, a lei da licitação é obrigatória? Sim, a lei tem que se cumprir. Aí nós voltamos lá para a questão da burocracia. Se existe uma lei licitatória, o cidadão ganhou, não tem capacidade de cumprimento da obrigação, exclui e bota o próximo, não tem que fazer novo processo licitatório. Doutor, para se fazer um processo licitatório, requer no mínimo, para fazer a coisa correta, é de 5 a 6 meses. Aí a obra fica parada. Quando vão fazer esse processo licitatório do ar-condicionado, quando terminarem, aí já a chuva destruiu o telhado, ou o jardim, ou não sei o quê, enfim. Aí a coisa não funciona. O serviço público é uma porcaria, precisa ser mudado isso. Então fica aqui a minha indignação quanto a esse... Não, mas é necessário, Leite. Certo, é necessário sim, mas vamos reduzir tempo, vamos reduzir algumas coisas para que a coisa funcione. A sociedade não pode esperar. Um evento dessa natureza, a doutora Lindaura, que inclusive já esteve no programa, falou sobre o congresso que ela iria realizar
lá no evento. Nós já trouxemos aqui, falamos sobre um evento dos professores que seria realizado lá. Lá, mas não foi. Perfeitamente. Foi cancelado. Então, quer dizer, isso é um absurdo. E a cidade? E a região? Nós somos um polo educacional. Perfeitamente. Existem mais de 60 cursos superiores. Né? Eu sou de Recife, Pernambuco, sou pernambucano. Mas assim, o que me gosta e o que me faz lutar como cidadão, pagador dos seus impostos, como profissional liberal, é ver o quanto essa região cresce. Com certeza. Né? Doutor, e o senhor espera um público aqui de 350 pessoas? É a nossa média. Normalmente, no primeiro evento que nós fizemos, deram 676 pessoas. E isso foi no SESI do Crato. E a nossa média tem sido 340, 350 nos dias seguintes. Ou seja, no sábado, que é o dia todo, e no domingo. E para fazer a inscrição, na hora lá? A inscrição pode ser feita na hora, pode ser feita pelos telefones que estão aí, que a gente pode divulgar. Vamos divulgar pelo telefone? Podemos divulgar. Você pode fazer a inscrição pelo 3572-288. Né? Você pode fazer a inscrição nas casas espíritas. Todas as casas espíritas têm material de divulgação, como os centros espíritas do Crato, o Allan Kardec, o Bom Samaritano, o André Luiz. Aqui, ontem nós estávamos no Grupo Espírita da Fraternidade Irmã Sheila, que é o centro do nosso saudoso irmão Carimai. Na nossa casa espírita Nosso Lar, na Avenida Paulo Maia 870. Né? Pode ser na União Espírita Cristã. Pode ser no Cristo Redentor, então, e pode ser pelos telefones citados também. Vamos colocar nos caracteres aí os telefones aqui, nós temos 4 telefones aqui no folder, vamos colocar aí nos caracteres, para quem se interessar em fazer e participar, apenas R$40, e se você quiser, eu vou dar uma sugestão, leva os R$40 mais 1 quilo de alimento, e doe lá, e com certeza será por uma boa causa. Doutor, eu desejo sucesso no seminário, viu? Como sempre vem tendo, né? O Bigode trabalha com a gente e sempre traz essas informações dizendo que os eventos realizados pelo centro de vocês sempre têm grande repercussão e grandes resultados. Agradecer a sua presença, dizer que com certeza esperemos tê-lo aqui novamente. Obrigado. Com certeza. Foi um prazer nós estarmos aqui com esse acolhimento, com esse momento, falando de algo que transubstancia a própria humanidade, que é conhecer a si próprio. E nesse autoconhecimento libertar-se das agruras, das enfermidades, que adoecem primeiramente o seu espírito. Porque hoje a ciência sabe, e principalmente a ciência médica, que o câncer, na sua molecularidade infinita, se faz a sua presença a nível espiritual, para depois se expressar a nível carnal. Lógico, é evidente que essas pesquisas continuarão. É preciso, como diz o Amit Goswami, que é um físico quântico que mora nos Estados Unidos, que essa visão nossa de evolução descendente, ou seja, um espermatozoide, um óvulo, um ser humano, mas quem foi que direcionou ambos? Durante um ato concepcional de um homem e uma mulher, 450 milhões de espermatozoides são eliminados por milímetro cúbico de sêmen e apenas um penetra na coroa radiada de um ovócito que se transforma em óvulo, e esse contínuo chamado óvulo, mórula, blástula, grástula, embrião, feto, menino, recém-nascido, adolescente, homem e velho, pertence a Deus. Ninguém pode interromper esse contínuo. Se existe uma força superior que demanda e que nos faz, isso vem de Deus. O homem precisa se aproximar de Deus para poder se libertar. Então nós aqui agradecemos o ensejo, o momento, desejando a todos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, e que acolham o nosso evento. Estamos lá de braços abertos, né? No local do evento teremos livrarias, teremos buffet e teremos lanchonetes também, pela distância que Barbalha se situa e pela logística que Barbalha é como uma cidade ainda praticamente que está em evolução. Mas com certeza vai acolher esse evento e com certeza teremos um público muito, pelo menos o programa Café com Leite deseja sucesso nesse seu evento. Muito obrigado, doutor Fernando, e tenho certeza que esse tema
poderia ser produzido 2 ou 3 ou 4 programas, porque é um tema muito gostoso de se discutir, de se conversar e de aliviar a sua mente só em ouvir as palavras aqui do Dr. Fernando. Com certeza, eu assim me sinto nesse momento. Ficamos por aqui, encerrando mais um programa Café com Leite, terça-feira. Lembre-se, quinta-feira em horário alternativo. Terça-feira estaremos de volta.